Oswaldo Cruz, atuando no laboratório de pesquisas em malária do lado do Instituto. É bolsista de produtividade CNPq e cientista do nosso estado FAPERJ. A linha de pesquisa dele se concentra basicamente em imunologia e patologia da malária e da Covid-19, com ênfase em modelos experimentais murinos e primatas não humanos. E se destaca também a sua atuação internacional como Associate Professor, Principal Investigator e diretor do Center for Malaria Research, lá em San Diego, onde ele coordenou projetos voltados à patogenia e terapêutica da malária cerebral, com foco em disfunção vascular e óxido nítrico, através de projetos financiados pelo NIH. Léo. Fábio, Juliana, pelo convite de falar aqui hoje. É um prazer grande porque a gente está trabalhando, né, Fernando? A gente começou a trabalhar junto já tem um tempinho, ano passado, uns 2 anos. O Guilherme está aqui, está fazendo os experimentos lá. E o que eu vou apresentar aqui é muito a ver justamente o que está rolando lá com o Fernando, com o Cristiano Ponte, nos ensaios ex vivo com artérias de animais que a gente tem feito aqui. Eu vou dar uma introdução geral para definir o tema e falar um pouco de como é que a gente chegou até aqui, né, para essa colaboração e como é que a gente pode, então, ir daqui para frente, né? Então, eu vou falar justamente sobre essa questão dos fatores plasmáticos como agentes da vasoconstrição patogênica na malária cerebral experimental, que é alguns achados justamente do Guilherme mais recentes. Não, acho que... Ok. Então, só para quem não é da área, né, falar muito rapidamente, a malária é uma doença distribuída principalmente nas regiões tropicais do globo, e de ampla distribuição, com tem uma estimativa de mais de 260 milhões de casos por ano. Em 2023, aproximadamente 600 mil mortes. Esse é estimado porque não tem um número muito bem definido, justamente porque a maioria dos casos ocorre na África, né? 94% dos casos, 95% das mortes ocorrem na África. E os casos a malária é causada por diferentes tipos de parasitas. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae são os, vamos dizer, tradicionais que a gente conhece de malária humana. Mais recentemente, nós começamos a ter transmissão de plasmódios que eram plasmódios de primatas não humanos, por exemplo, Plasmodium knowles e Plasmodium cynomolgi na Ásia, principalmente. Plasmodium knowles levando a infecções muito graves e alta mortalidade, mas ainda bastante circunscrita a transmissão desse parasita. E Plasmodium símio foi descrito aqui no Rio de Janeiro, justamente a transmissão também de primatas não humanos, Júlio, para humanos aqui na região serrana do Rio de Janeiro, né? Mas também em São Paulo, em Espírito Santo e outros estados. Mas eu vou dar meu foco aqui na questão do Plasmodium falciparum, que é o responsável pela gigantesca maioria dos casos graves e de mortalidade. Aqui só para mostrar por que a razão da 95% das mortes estarem concentradas na África. Primeiro, é claro, tem 95% dos casos, mas principalmente porque a África concentra a maioria absoluta dos casos de Plasmodium falciparum, né? Se você olha a intensidade de transmissão de Plasmodium falciparum, ela está concentrada basicamente na região da África subsaariana. Nós temos transmissão também no Sudeste Asiático, na Oceania e na região amazônica brasileira e das Américas. Mas aqui no Brasil a gente tem uma transmissão muito maior de Plasmodium vivax, 80% dos casos são causados por Plasmodium vivax, e mesmo os 20% de Plasmodium falciparum, a gente tem ainda muito menos, a gente tem cerca de 130 mil casos por ano de malária no Brasil, enquanto na África você tem aí mais de 200 milhões de casos. Então a diferença é muito grande. E além disso, esses 20% de falciparum que tem na Amazônia brasileira, a gente tem um sistema de diagnóstico e tratamento muito efetivo. Então, é amplamente distribuído na região amazônica o sistema de diagnóstico e de tratamento, e é gratuito. Então, a gente tem uma detecção rápida dos casos e tratamento rápido, então isso previne que a gente tenha muitas mortes. Então, a gente tem alguns casos, a maioria das mortes aqui no Brasil por malária grave são
geralmente acontece fora da região amazônica, que é o indivíduo pega falciparum ou na região amazônica ou na África, está viajando, volta para o Rio, para São Paulo, demora muito a diagnosticar e acaba a coisa complicando e levando eventualmente à morte. Muito rapidamente, só para lembrar um pouquinho, o ciclo do parasita, eu não vou ser muito agradável ao Fábio aqui, não vou falar da parte de transmissão, a Ana, né? Eu vou me focar aqui na parte sanguínea, que é a parte depois que o mosquito introduz o parasita, ele evolui no fígado e depois de multiplicar, ele cai na corrente sanguínea e ele infecta os eritrócitos, se desenvolve dentro dos eritrócitos e faz um ciclo que vai se auto-amplificando, né? E no caso de falciparum, quando você tem, na verdade é assim, né? Quando você tem as formas, começam a amadurecer e formar os trofozoítas maduros e os esquizontes, a gente vai ver que essas formas, elas são, de fato, as responsáveis pela patologia da doença. Em termos de clínica, a maioria absoluta dos casos são de malária não grave, né? Malária leve ou moderada, mas onde não tem um tratamento adequado e rápido e onde as pessoas ainda não são imunes, então, no caso do Brasil e de outras localidades de baixa endemicidade, geralmente todas as pessoas, crianças e adultos, são susceptíveis, porque não têm uma imunidade bem desenvolvida. Na África, como a transmissão é muito intensa, as crianças já começam a pegar muito cedo, ainda com meses, pegar malária, as que sobrevivem acabam desenvolvendo imunidade, né? Então, geralmente, nesses locais de alta endemicidade, as crianças bem pequenas são as principais vítimas de malária grave. E como é que se define malária grave? Tem uma série de definições da Organização Mundial de Saúde para malária grave. Entre elas, nós temos a malária cerebral, que é o que eu vou me ater aqui, né? Nós temos também anemia malárica grave, que é bem mais comum que a malária cerebral, mas é menos letal, mas ainda assim é letal. Disfunção renal, edema pulmonar, hipoglicemia e outras disfunções. E o que eu queria chamar a atenção é que, geralmente, essas complicações, elas não vêm de forma isolada, geralmente elas vêm múltiplas complicações do mesmo indivíduo. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, em crianças, você aqui nessa cor aqui mais avermelhada é onde tem coma, né, que caracteriza a malária cerebral. Aqui você tem acidose, aqui você tem uremia, mas quando você pega as três juntas, ou duas delas, você tem uma incidência muito maior. Então, geralmente, quando você tem uma dessas complicações, geralmente você tem outras e a coisa acaba complicando muito mais. Ana Cássia tem visto muito a influência justamente da disfunção renal afetando o desenvolvimento de malária cerebral, né? Tem um trabalho muito legal. Então, isso tem que ser chamado a atenção porque não é um tratamento isolado, é um tratamento global no indivíduo que você tem que estar atento a todo esse tipo de manifestação. No caso de malária cerebral, tem uma definição bem estabelecida, que é o coma persistente em pacientes que estão infectados com Plasmodium falciparum e na exclusão de outras encefalopatias, porque na África também é muito comum você ter outras meningite e outras causas de coma, e é muito comum você ter pessoas com parasitemia por Plasmodium falciparum e que a pessoa normalmente não tem nada, ela já está imune, ela não manifesta sinais clínicos, então às vezes ela pega uma meningite, vai para o hospital, mas faz uma lâmina, detecta o Plasmodium falciparum, você de imediato você não pode dizer que é uma malária cerebral, ainda tem essa complicação ainda, né? E às vezes você tem nas localidades na África, você não tem um sistema de diagnóstico muito aprimorado e isso leva, então, inclusive a complicações para como é que você faz o tratamento e o manejo do paciente. Então, no caso da África, por causa da questão da imunidade, a malária cerebral afeta geralmente crianças abaixo de 5 anos e o tratamento, exige um tratamento muito eficaz, que é o artesonato intravenoso. Esse foi um estudo feito em 2010 para avaliar o tratamento mais efetivo para a malária cerebral. E o que eles observaram, que o tratamento ainda naquela época era de preferência o quinino intravenoso, e que está aqui em azul.
Então, a mortalidade com artesanato intravenoso foi menor, né, de maneira significativa. Então, a partir desse momento, desse estudo, tanto para adultos quanto para crianças, passou-se a determinar que o tratamento de primeira linha para malária grave, isso para malária grave, né, aqui nós estamos falando de todas as manifestações graves, seria o artesanato intravenoso. Aqui nós temos, por exemplo, para artesanato, uma mortalidade de cerca de 6% a 7%, mas isso para malária grave, de modo geral. Quando você pega a malária cerebral, isso vai para mais de 20%, de mortalidade. Então, mesmo com melhor tratamento e administrado no momento mais adequado, você ainda tem pelo menos 20%, 20% de mortalidade, isso num centro que está conduzindo um ensaio clínico que tem todas as condições de tratar bem aquele paciente. Se você pega regiões com menos recursos, isso vai para mais de 50%, 60% de mortalidade. Eu tive no hospital em Moçambique, na capital de Moçambique, em Maputo, um hospital bom, e lá era 50% de mortalidade para malária cerebral. Então, realmente é um problema ainda muito sério. Então, o que a gente tem trabalhado bastante é tentar identificar de que maneira a gente pode aumentar a efetividade desse tratamento. Porque o artesanato, ou a quinina, o que ela vai fazer, basicamente, o artesanato é muito bom nisso, o que ele vai fazer, essencialmente, é matar os parasitas de forma muito rápida. Então, em 24 horas, você tem uma queda de mais de 95% da parasitemia, então é muito rápido, e a mortalidade está concentrada justamente nos primeiros dias, né, as primeiras 24, 48 horas. Então, a ideia é que a gente, conhecendo como funciona a patologia da malária cerebral, a gente consiga ter intervenções adicionais ao artesanato para tentar melhorar a questão de sobrevida, né? E não estou falando aqui das sequelas cognitivas que os sobreviventes são afetados, eu não vou me ater nisso agora. E, justamente para, então, em termos de patologia, para a gente tentar entender o que está acontecendo, para tentar intervir de maneira adequada, a característica típica de malária cerebral por Plasmodium falciparum isso aqui são micrografias eletrônicas de vasos de pacientes que morreram de malária cerebral, e o que nós temos é essa adesão, aqui são hemácias, aqui é o endotélio de um vaso cerebral, você tem a adesão das hemácias que contém parasitas, hemácias parasitadas, ao endotélio dos vasos, né? Então leva a essa adesão, isso você vai observar em muitas regiões do cérebro. Em alguns casos você tem tanta adesão que você bloqueia completamente o fluxo sanguíneo nesses vasos, muito pigmento, então levando uma resposta inflamatória muito forte aqui. E você observa também justamente uma resposta inflamatória muito forte. Você tem uma grande quantidade de leucócitos, também nos vasos cerebrais. Esses leucócitos estão associados geralmente, né, às hemácias parasitadas. Você vai, inclusive, ter, por exemplo, aqui um monócito hiperativado num vaso bem pequenininho, com uma hemácia, um parasita fagocitado, né? Então, as células migram para esses locais e vão tentar fagocitar os parasitas que estão ali, mas não são apenas leucócitos, não apenas monócito, macrófago, mas também muito linfócito T. E a gente vê que, por exemplo, linfócito T CD8, você tem um sequestro de linfócito T CD8 que vai, inclusive, levar à lesão do endotélio e as consequências. Uma coisa que também é observada é que são imagens de retina de pacientes com malária cerebral. Você vê a grande quantidade de microhemorragias, isso é observado pelo cérebro todo, então, justamente por causa dessas lesões causadas tanto pelo sequestro parasita quanto pela resposta inflamatória. Você tem bloqueio dos vasos, né? Você tem, aqui no caso, fizeram uma angiografia, injetaram fluoresceína no indivíduo, e o que se observa é que tem vastas regiões, às vezes, da retina. A retina é um tecido nervoso. Você tem vastas regiões que não estão sendo supridas, né? Então, você tem uma questão de não perfusão. Então, isso vai levar, obviamente, à morte tecidual nesses locais. Se você joga isso para o cérebro inteiro, você imagina o que pode estar acontecendo. E a gente está justamente focado bastante na questão das lesões vasculares que ocorrem na malária cerebral. Fernando, você me disse que eu tenho quanto tempo? Uns 40 minutos, né? Quando der uns 30, você me avisa. Ou já deve estar quase nisso, talvez, né? Então,
basicamente, esquematicamente, é isso que acontece, né? Você tem o flow, a adesão é principalmente nas vênulas pós-capilares, então vai ter um bloqueio de fluxo aqui, isso vai afetar toda a região que vem a partir daquele vaso ali. Então, você observa muitos trofozoítas, esquizontes, e muito pigmento, né? Então, realmente, isso é bastante grave. Mas tem ruptura dos vasos capilares. Sim. Sim, e é o que gera aquelas microhemorragias. Mas mesmo antes de romper, você tem uma região de extravasamento, né, de plasma, né, porque você tem a quebra da barreira mesmo nos locais onde não tem ruptura dos vasos. E isso, essa adesão, né, das hemácias no endotélio, elas são mediadas por proteínas do parasita. O parasita entra, invade a hemácia, começa a crescer, ele começa a exportar proteínas para a superfície da hemácia, né? Elas são chamadas de proteínas de membrana do eritrócito. São proteínas do parasita que vão para a membrana do eritrócito, a PIFMP1, que são chamadas. Você tem, elas têm um número grande de variantes, mais de 60 variantes, e essas proteínas elas têm a habilidade de se ligar a receptores no endotélio, a diferentes tipos de receptores. Cada uma dessas proteínas, cada uma dessas variantes vai ligar a um tipo de receptor diferente. E elas também podem intermediar a ligação de uma hemácia parasitada com hemácias não parasitadas. Então, formando esse tipo de estrutura aqui, né, que vai formar os chamados clamps. Que isso acaba ajudando a bloquear o fluxo nos pequenos vasos. Então, algumas pessoas têm trabalhado em tentar identificar maneiras de você impedir essa adesão no tratamento para tentar justamente dissociar essas células e evitar esse bloqueio dos vasos. E o nosso foco tem sido muito na questão da vasculopatia, da malária cerebral. Então, não só essa adesão acontece, mas os vasos passam a ficar disfuncionais, eles passam a trabalhar de maneira disfuncional. Isso foi demonstrado inicialmente em 1996, mas aqui tem um trabalho mostrando a função endotelial em pacientes sem controles, né, com malária moderadamente severa e malária grave. E o que a gente observa é que a função endotelial nesses indivíduos está bastante prejudicada. Isso foi demonstrado que existe o paciente acaba fazendo uma baixa produção de óxido nítrico, que é uma molécula fundamental para a fisiologia vascular. Você tem baixa de arginina, que é o precursor de óxido nítrico, e isso acaba levando a um problema de disfunção. E uma das consequências é o problema de vasoconstrição, aqui mostrado num paciente com malária cerebral. Quando você tem essa deficiência de produção de óxido nítrico, os vasos sanguíneos passam a não responder mais a estímulos, que a gente chama de estímulos dilatatórios, né? Então, por exemplo, no cérebro, que existe uma alta demanda de nutrientes, de oxigênio, quando você tem essa demanda, os vasos recebem estímulos, ativam a enzima óxido-nitrosintase endotelial. Essa óxido-nitrosintase endotelial leva à produção de óxido nítrico, o óxido nítrico ativa CGMP, que vai levar a guanilata ciclase, que vai levar à produção de CGMP, que vai dilatar os vasos. E por que isso é importante? Porque com a dilatação dos vasos, o suprimento sanguíneo aumenta e vai atender a demanda daquele tecido. E quando você observa esse tipo de vasoconstrição, isso significa que, além dos bloqueios que você está tendo, né, nos vasos, que já levam a um problema de perfusão do tecido, você ainda tem esse problema de constrição que restringe ainda mais o suprimento de sangue para o tecido cerebral, e justamente no momento que o indivíduo está mais precisando, né? Ele está com um problema isquêmico muito forte, e isso vem justamente agravar esse problema isquêmico. E alguns estudos mais recentes, usando ultrassonografia por Doppler, mostraram, por exemplo, diferentes perfis, né, em diferentes indivíduos com malária cerebral, inclusive uma alta porcentagem de indivíduos com vasoespasmo, que é a constrição generalizada dos vasos do cérebro, e de baixo fluxo, né, com um fluxo muito lento e prejudicando a perfusão do tecido cerebral. Nesse caso não, aqui só fizeram imageamento, mais nada. Então, basicamente, o que a gente tem trabalhado é nessa questão de óxido nítrico, né, em questão de homeostase, você tem
aqui nos vasos, né, o endotélio e o músculo liso dos vasos do cérebro, por exemplo, quando você precisa, né, de produção de NO, a enose vai utilizar a L-arginina, que produz NO, e o vaso vai dilatar. No caso da malária cerebral, né, com parasita, com todos o que ele leva a todo o processo patológico, você tem uma baixa produção de óxido nítrico por múltiplos mecanismos. Isso leva a baixa produção de NO, leva a não estimulação mais da guanilato ciclase, uma baixa da produção do CGMP. Isso impede, então, que o vaso dilate normalmente e funcione normalmente. E também, muito rapidamente, só para mostrar que isso pode acontecer por diferentes mecanismos. Uma das questões é a hipoargininemia, né, que você tem pouco substrato para a produção de NO, por exemplo. Você tem produção, durante o ciclo, você tem lise dos eritrócitos liberando hemoglobina, e a hemoglobina é um scavenger muito forte de óxido nítrico, ela se liga com muita avidez ao óxido nítrico. Então, onde tem hemoglobina livre, ela acaba depletando, mesmo o óxido nítrico que é produzido, ela acaba sendo depletado pela produção de arginina. Além, então, a cell-free hemoglobina, e a questão da baixa de arginina, também a produção dessas dimetilargininas que, na verdade, competem com a arginina em relação ao óxido de sintase para a produção de óxido nítrico. Então, você tem uma série de diferentes mecanismos que podem levar a esse tipo de situação de baixa produção de óxido nítrico. E, bom, aí agora a gente entra no que a gente quer de fato falar, depois dessa introdução, é que, obviamente, para estudar isso no ser humano é bastante complicado. A gente tem acesso, basicamente, como eu mostrei, a imageamento e a amostras pós-mortem, né? Amostra de necrópsia para estudar mecanismos de malária cerebral. O que a gente tem feito bastante é utilizar esse modelo experimental em camundongos Black 6 infectados com plasmodium bergheianca. Esses camundongos infectados, eles, com 6, 7 dias, eles desenvolvem uma síndrome neurológica, que leva a coma, a ataxia, às vezes a convulsões, e o animal acaba morrendo por isso. Existem algumas diferenças, existem muitas similaridades e algumas diferenças entre a relação à malária cerebral do falciparum com o ANCA. A gente tem, por exemplo, a questão das microhemorragias, a gente observa com frequência, a questão do acúmulo de hemácias, a questão da hipoperfusão, né? Então, vocês veem aqui. Aqui também você tem... É aí que vem uma crítica do modelo, é que ele tem muito mais inflamação evidente, né, pela migração de sequestro de leucócitos, né, como aqui, que é um vaso da meninge, um vaso grande, com grande quantidade de monócitos, com pigmento malárico fagocitado, com muitas hemácias parasitadas. A gente tem muito mais disso do que propriamente de hemácias mesmo parasitadas aderidas ao endotélio. Então, essa é uma diferença. Na malária cerebral humana, você tem, nas imagens que você tem de corte histológico, você tem muito mais acúmulo de hemácias parasitadas do que de células inflamatórias. Mas, enfim, essa é uma diferença importante. Mas, de qualquer jeito, o animal desenvolve uma síndrome que é muito parecida. Tem uma explicação porque o Plasmodium berghei ele não expressa ortólogos da PFMP1. Então, ele não exporta essas proteínas, como mostrei lá atrás, ele não exporta essas membranas para a proteína. Então, em princípio, por esse mecanismo, ele não consegue sequestrar. E já foi mostrado que ele se liga a CD36, se liga a outras moléculas, mas provavelmente por outros tipos de mecanismo, que não está bem identificado ainda. Isso, obviamente, leva... E, por exemplo, como muito dessa sequestro das hemácias parasitadas através de moléculas reguladas por inflamação, como ICAM1, por exemplo, elas se ligam muito a ICAM1, a EPCR e a outros receptores do leucócito. O que acontece é que no camundongo, como ele não adere por esse mecanismo, os leucócitos aderem muito mais, né? Então, eles vão aderir através de ICAM1 também, pelas mesmas moléculas. Então, vai ter essa diferença, vamos dizer, funcional, né, entre os dois modelos. Isso leva a muitas críticas, porque eles dizem, não, mas se não acontece isso, então não está refletindo. Mais ou menos, né, porque toda a consequência disso, seja de hemácia parasitada ou de leucócito,
ela é muito semelhante, né? Então, todo o processo de disfunção endotelial, todo o processo de bloqueio dos vasos, todo o processo de isquemia cerebral, tudo isso é refletido na malária cerebral, como acontece na malária cerebral humana. Mas é claro que a gente tem que estar sempre com isso em mente, né, nas interpretações. Ninguém fez a transfecção das proteínas de adesão ao ciclo numérico para ver se isso pode ser melhorado? Essa é uma boa pergunta. A gente fez isso quando eu estava nos Estados Unidos. A gente chegou a fazer, a gente transfectou tanto uma das PFEMPs, né, o motivo que se liga a ICAM1, no caso, que a gente fez, e a gente fez também, inclusive, transfecção de LFA1 para o parasita para ver se eles ligam a ICAM1. Mas o que a gente observou é que aumentou um pouco o sequestro, mas a mortalidade, por exemplo, foi igual, não mudou. E a gente acabou por... Depois eu voltei para cá e, por falta de recursos, a gente acabou não investindo muito nisso. Mas isso foi uma ideia, acho que é uma ideia relevante, justamente porque se você tem um modelo bom desse, de transfecção, que ele sequestra como no humano, você pode, de fato, fazer isso. E o que a gente tem utilizado, vinha utilizando, a gente tem utilizado outros mecanismos agora, para estudar justamente patogenia. O nosso objetivo aqui era entender um pouco como é que funcionava essa questão da disfunção vascular no modelo experimental, para testar intervenções terapêuticas, né? E o que a gente fazia, a gente usou bastante esse modelo de janela craniana. A gente faz uma cirurgia no animal e substitui um pedacinho do osso do crânio por uma lamínula de vidro, e com isso a gente tem acesso ao cérebro. Depois da cirurgia, o animal, obviamente, é tratado, ele se recupera e pode manter essa janela por semanas, né? Então, a gente pode acompanhar o que acontece na microcirculação cerebral desse animal. Então, a gente, através de microscopia intravital, a gente pode medir alguns fatores como velocidade de fluxo, diâmetro dos vasos, adesão de leucócitos e adesão de plaquetas e várias outras coisas, né? E uma das primeiras coisas que a gente observou, usando esse sistema, é justamente que em animais com malária cerebral, você tem, quando você vai medir fluxo, né? O fluxo arteriolar e venular, a gente observa que um animal normal ele mantém mais ou menos o fluxo por tantos dias que você medir, ao passo que um animal com malária cerebral, quando ele começa a desenvolver todos os sinais clínicos do comprometimento neurológico, ele é associado a isso, ele tem uma queda brutal do fluxo sanguíneo, tanto arteriolar como venular. E animais que não fazem malária cerebral também apresentam uma pequena queda, mas bem distante disso, esses animais sobrevivem. E uma das razões para essa queda é tanto a diminuição do fluxo, da velocidade de fluxo, quanto do diâmetro das arteríolas, né? Em alguns casos, a gente podia ver, inclusive, justamente um fenômeno bastante similar àquele de vasoespasmo que eu mostrei lá. Inclusive, na verdade, a gente foi o primeiro a descrever essa questão de vasoconstrição disseminada, né, no modelo experimental, e isso foi observado depois na malária cerebral humana. E aqui, por outro sistema, que é de laser speckle, que a gente consegue também determinar o fluxo global na superfície do crânio do animal. Nesse caso, não precisa daquela janela craniana, o laser penetra. E o que a gente observa é que o animal com malária cerebral ele tem uma queda muito importante justamente do fluxo sanguíneo cerebral. Então, o que a gente vinha trabalhando em cima disso é para entender como é que está acontecendo, o que está acontecendo que leva a esse processo de vasoconstrição, para tentar reverter, né? Então, o animal, na hora que desenvolve... Isso aqui é dia 6 de infecção, quando ele já tem sinal clínico de malária cerebral, certo? E você vê que é bastante abrupto, né? No dia 5 ele ainda está mantendo, e no dia 6, quando ele desenvolve, tem uma queda brusca, né? E você não mediu o extravasamento de plasma nessa fase? A gente mediu, tem bastante extravasamento. Inclusive, você consegue medir por esse mesmo sistema. Geralmente, em torno de 5 a 10% nesse período, né? E usando um sistema parecido com esse, mas é um sistema que a gente conseguia... A gente fez um acesso, na verdade, né, dentro desse sistema de janela craniana, que permitia a gente superfundir, né, colocar na superfície do cérebro alguns mediadores, para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E o que a gente observou, quando a gente fez superfusão com acetilcolina e com NMDA, a acetilcolina ela é um vasodilatador
que ela atua estimulando a produção de óxido nítrico via óxido nitrosintase endotelial. E o NMDA ele faz a mesma coisa, só que ativando uma outra isoforma, que é a óxido nitrosintase neuronal, que está expressa, como o nome já diz, nos neurônios, né? E as duas enzimas afetam o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, afetam o processo de vasodilatação dos vasos cerebrais. O que a gente observa no animal normal, que é essa coluna em branco, é que quando você superfunde com qualquer um dos desses, você tem uma dilatação bastante relevante nos vasos da pia mater, né? Então, você superfunde a superfície e os vasos dilatam. Se você inibe isso com um inibidor de óxido nitrosintase, você diminui bastante a dilatação. E se você usa um doador de óxido nítrico, você também dilata bastante. Mas os animais com malária cerebral, eles não respondiam a esse tipo de estímulo. Ou seja, você está estimulando ele através desse mecanismo e os vasos não estão respondendo. Ou seja, não é só que os vasos estão contraídos, eles também não estão respondendo a estímulos dilatatórios, né? E aí, a gente foi tentar entender por que isso estava acontecendo, e foi que a gente começou a usar um sistema ex vivo, né? A gente tentou entender, mas isso é um problema intrínseco do vaso, ou é todo o ambiente do cérebro ali, fatores intravasculares, do plasma, de proteínas do parasita, o que está causando isso? E para isso, o que a gente fez? A gente pegou o vaso dos animais, sacrificou o animal, coletou os vasos cerebrais e foi testar a reatividade desses vasos num sistema ex vivo, né, de miografia ex vivo. Isso foi feito lá com um colaborador nosso, na época uma doutoranda sanduíche, a Aline, no laboratório do Hans Ackermann, no NIH. E o que ele observou foi, a gente realmente ficou surpreso com isso, a gente esperava que os vasos de animais com malária cerebral não fossem responder como eles não respondem em vivo, e a resposta, aqui no caso para a metacolina, que é muito parecida com a acetilcolina, foi bastante semelhante. Então, aparentemente, no vaso ex vivo, ele está respondendo bem, tanto para estímulo dilatador, quanto para estímulo constritório, que é, no caso, a serotonina. Então, eles responderam de maneira muito similar, isso acabou levando a gente a ficar surpreso. Então, quer dizer que o vaso, parece que intrinsecamente, ele não está, de fato, afetado, né? Claro que é um sistema ex vivo, e é para isso mesmo que a gente faz, para tentar isolar o efeito no vaso. Então, a gente começou a se perguntar se então deve ser um efeito do ambiente, né? Ou fatores produzidos pelo cérebro, pelos neurônios, pelos astrócitos, micróglia, o que for, ou fatores do plasma, né? E o que a gente, como é bem mais complicado trabalhar com os fatores cerebrais, a gente foi olhar primeiro a questão do plasma. Então, basicamente o que a gente fazia, quer dizer, então essa questão, né? A gente observou uma coisa em vivo e observou outra coisa ex vivo. E aí a gente partiu para usar o sistema de miografia. Depois daquela observação inicial, a gente justamente entrou em contato com o Fernando, com o Cristiano Ponte, que detinha o sistema de miografia de fio aqui na UFRJ. A gente conversou com eles, falou, bom, a gente quer testar a resposta dos vasos, como é que isso funciona, ao plasma e a outros elementos e tal. E é um sistema que você coleta um vaso do animal. No caso, uma restrição é que, como é um sistema que você precisa passar um fio, você coloca o vaso dentro do aparelho e passa um fio de metal por dentro dele, e esse fio tem uma certa espessura, então vasos muito pequenos a gente não consegue trabalhar. Então a gente decidiu trabalhar com a aorta para ver a resposta, vamos dizer, vascular geral dos animais, né? E o que ele faz essencialmente, você testa a função do vaso inicialmente com o estímulo constritório, como fenilefrina, por exemplo. Então, nesse sistema, você aplica uma força no vaso que simula a constrição, né, uma força inicial, e se você coloca um estímulo constritório, como a fenilefrina, por exemplo, ele vai contrair, então vai aumentar essa força, né, que o vaso está fazendo no fio ali. E se você coloca um dilatador, como a acetilcolina no caso, ele vai relaxar e vai fazer menos força, né? Então, a gente obtém perfis como esse daqui, né? Se a gente bota num baseline, que é 0,6 gramas de força, e ele vai detectar lá no transdutor. Se você coloca
os constritores vai ter esse tipo de perfil, lava, ele volta e assim vai. Depois a fenilefrina, no caso, fenilefrina acetilcolina, só para mostrar que o vaso está respondendo adequadamente aos estímulos. E aí o que a gente fez foi pesquisar, inicialmente, a gente queria saber se o vaso de um animal com malária cerebral, o que a gente imaginou é que ele tinha alguma coisa do parasita ou da resposta inflamatória, ou o que quer que seja, que está no plasma do animal parasitado, que ele iria contrair os vasos. Né? A gente imaginou que fosse isso que estivesse causando essa constrição. E, para isso, a gente começou a testar então, diferentes concentrações de plasma, tanto o plasma controle quanto o plasma de malária cerebral e o tampão que se usa, né, nos experimentos. E aí o que a gente observou também, outra surpresa, na verdade, é que quando você coloca plasma de controle, de animais controles, vai aumentando a concentração de plasma, o próprio plasma controle induz a constrição dos vasos. Né? E induz a constrição de vasos de animais normais. Então a gente não esperava que isso fosse acontecer. E não foi aqui diferente do vaso de animal com malária cerebral, parece até menos, né? Mas nesse caso aqui não foi significativo, mas o plasma controle estava causando constrição, tanto plasma controle quanto plasma de malária cerebral estava causando constrição nos vasos de animais normais. Então a gente falou, mas o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A gente foi ver de que maneira, que possíveis mecanismos podia estar acontecendo. E o que a gente fez foi inibir a produção de óxido nítrico pelo vaso através do uso desse análogo de arginina, que é o L-NAME. E o que a gente observou, justamente numa concentração de 3% de plasma, que já induzia uma constrição, essa constrição aumentava muito mais, tanto em animais com soro de plasma de animais controles, quanto com plasma de animais infectados. Ou seja, o que dá a entender que essa constrição que está sendo observada aqui somente com plasma, ela, na verdade, ela é muito mais forte e só não está sendo forte dessa maneira porque você tem um vaso produzindo óxido nítrico para tentar contrabalançar essa constrição causada pelo plasma. Isso não ocorre, por exemplo, com o tampão. Né? Então, o que a gente observou foi isso. Né? Plasma controle e plasma de animais infectados causava, quando inibidos com L-NAME, causavam esse tipo de constrição bem mais forte. Então, a gente está observando que, na verdade, existe alguma coisa no plasma controle, não necessariamente que é específico do plasma de malária cerebral, que está causando constrição nos vasos. Isso também é observado quando você faz, em vez de fazer, o que ele estava fazendo é colocar o plasma e depois inibir com a L-NAME, e se você inibe também a priori o vaso, antes de colocar o plasma, você observa a mesma coisa. Né? Então, com a inibição, sem inibição e com inibição de L-NAME. Então, a gente está vendo que o plasma normal ele tem um fator constritor muito forte e que ele contrai o vaso, mas o vaso luta para não ficar contraído. Né? Então, ele luta para relaxar com a produção fisiológica de óxido nítrico. E o estudo que está sendo feito pelo Guilherme, lá junto com o Fernando e com o Cristiano, né? E com a Thaís também, que foi quem trabalhou no início desses experimentos, e também mostraram justamente que essa constrição induzida pelo plasma e aumentada pela inibição da INOS, ela é dependente de cálcio. Né? Então, se você coloca um quelante de cálcio ou um inibidor de canais de cálcio, essa constrição já não ocorre mais. Então, veio a hipótese de que fatores do plasma poderiam estar causando esse tipo de efeito. E a gente pensou em vários fatores, né? Angiotensina, endotelina, várias coisas naturais, né, que podem estar ali. E o Guilherme veio com a questão também da serotonina, porque as plaquetas têm altos níveis de serotonina, né, são elas que são transportadoras de serotonina no plasma, no organismo. Então, levantou a hipótese de que a presença de plaquetas ali poderia estar levando à liberação de serotonina, e a serotonina é o que estaria causando essa constrição. Né?
e a serotonina age através de... Então, a serotonina, geralmente, no organismo é produzida nos enterócitos e ela é capturada pelas plaquetas, através de transportadores específicos, e, na verdade, elas podem, quando liberadas pelas plaquetas, atuar em diferentes receptores, tanto no endotélio, né, quanto no músculo liso. Então, uma das coisas, a primeira coisa que o Guilherme fez foi usar um inibidor desse receptor, né, o 2A, que está expresso no músculo liso, essa ketanserina, e o que ele observou foi justamente que, quando você colocava o plasma, contraía, colocava eliname, contraía mais ainda, e colocava a ketanserina, havia uma queda de mais de 60% dessa contração. Então, ele está mostrando que, provavelmente, isso num plasma normal. A gente parou por um momento de trabalhar com o animal infectado e foi ver o que está acontecendo no ambiente normal, né, fisiológico. Esse é um plasma sem plaqueta. Não, é um plasma com plaqueta. É um plasma. Está deixando plaqueta. Sim, sim, a plaqueta. É um plasma. Eu estava achando que era um plasma. Sim. Essa é uma etapa já prevista para fazer o experimento, né, de fazer o plasma pobre em plaquetas. Isso. Então, observou isso daqui, né? Você tinha essa constrição, e essa é uma constrição, aqui 3 animais, em todos eles acontece isso, né? Então, mostrando que, pelo menos, aparentemente, pode ser um dos fatores que está levando a essa constrição, né? E aqui, tanto com plasma controle, né? Aqui, só para mostrar com eliname, né, como acontece, quando você faz a inibição com a ketanserina, né, no azul, faz a inibição com ketanserina, você diminui, então, essa constrição. E a mesma coisa para os plasmas de animais com malária cerebral. Então, foi observado mais ou menos em torno de 60% de diminuição da contração, né? Então, a serotonina parece ser responsável, pelo menos em parte, por essa constrição. E o que a gente questionou a seguir é como é que isso poderia estar acontecendo, porque esse sistema, o que você faz é banhar o vaso, né, com plasma ou com qualquer coisa que você queira usar para estimular, você banha o vaso, então o que você está colocando ali está tendo acesso tanto à parte luminal quanto à parte abluminal, né, ao exterior do vaso, ao músculo liso diretamente. E o que a gente perguntou é se isso teria efeito justamente através de estimulação de receptores no endotélio ou diretamente no músculo liso. E a razão que a gente perguntou isso é porque na malária cerebral você observa muito, né, isso é bem reconhecido na malária, você tem um processo de edema muito forte, você tem quebra da barreira hematoencefálica, você tem extravasamento do plasma para o tecido cerebral, né? Isso é bem demonstrado, por exemplo, aqui, né, com o azul de ímãs, no animal doente, você tem uma grande concentração se você injeta no animal azul de ímãs, ele vai, no animal normal, ele não passa para o cérebro, no animal doente ele vai para o cérebro. Isso já foi demonstrado de diferentes maneiras, né? E, por exemplo, quando a gente... Aqui isso é um trabalho que a gente publicou em 2018, que a gente, com uma microscopia intravital, e o que a gente observa é que tem um processo constritório, e esse processo constritório não reverte, mesmo quando você trata com artesonato, ele não reverte em 24 horas, ele permanece ali, e aparentemente todo esse problema de disfunção endotelial, ele permanece ainda por um prazo bastante extenso, né? Então, o que seria a hipótese aqui? Né? É que você, no animal normal, você tem os componentes do plasma circulando normalmente, tem passagem através de transportadores e tal. No animal normal, não malária cerebral, mas que tem dano vascular, você vai ter extravasamento desses componentes que poderiam estar causando essa constrição no lado abdominal, né? Só que no animal que não tem malária cerebral, você tem o sistema de óxido sintase funcionando bem. Então, você teria o contrabalanço pela produção de óxido nítrico de maneira efetiva, teoricamente. Ao passo que a nossa hipótese é que no animal com malária cerebral, esse sistema já está todo comprometido, então, se você tem um estímulo constritor agindo através do leakage, né, do extravasamento desses fatores, esse sistema seria muito menos eficiente para evitar essa constrição. Então, de novo, o Guilherme foi para o NIH, passou 6 meses lá,
no programa Print, porque lá eles usam um sistema de miografia, que é chamado miografia de pressão, que nos permite fazer um tipo de ensaio que o de miografia de fio não permite, que é o de você isolar a face luminal da face abluminal. Então você tem um sistema fechado, em que você coleta o vaso, corta o vaso, na verdade você costura, na verdade você pega uma linha de nylon e costura o vaso aqui numa pipetazinha, 2 pipetas, as 2 extremidades, e você pode circular tampão e qualquer outra coisa dentro do vaso, e também, obviamente, você tem um banho ali de tampão ou de qualquer outra coisa que você queira colocar. Então você tem acesso às os 2 lados do vaso. E você pode monitorar o que acontece quando você estimula, por qualquer maneira, esse vaso, através de microscopia, né? Então você captura, mede o diâmetro do vaso. Se você joga qualquer coisa, você pode observar se o vaso está reagindo ou não àquele estímulo. E o que o Guilherme observou lá, né, o que ele fez foi usar esse sistema para injetar, tanto na parte externa quanto na fase luminal, a serotonina ou o plasma, né? E também na face externa. Então, ver o que acontecia em cada situação. E o que ele observou é justamente isso. Quando você fazia a perfusão exterior, né, na face, a perfusão, ou seja, dentro do vaso, com serotonina, por exemplo, não acontecia nada. O vaso não reagia, continuava normal, mesma pressão. Mas quando você fazia superfusão, ou seja, colocava serotonina do lado externo do vaso, com acesso ao músculo liso, ele imediatamente contraía. E essa contração pode ser revertida com acetilcolina. Então você tinha esse tipo de contração nos vasos por serotonina. Essa foi uma primeira, vamos dizer, demonstração de que a serotonina deve estar de fato agindo pelo lado de fora, né? Então, no sistema fisiológico funcionando normal, o vaso não deixa a serotonina do plasma passar para fora e contrair. Ela só vai agir quando conseguir passar para fora. E no caso do plasma foi a mesma coisa. Você perfundiu o plasma por dentro do vaso, não mudava nada. Quando você colocava no lado de fora, ele imediatamente contraía. E se você colocava a quintancerina, que é o inibidor da serotonina, ele recuperava a dilatação, né? Então, mas esses experimentos, ainda a gente tem um número muito pequeno ainda de pontos, ainda precisa confirmar isso com mais solidez, mas isso está indicando para a gente, que é a nossa hipótese de trabalho agora, você vê que eu estou falando sempre de vasos normais, mas a hipótese de trabalho que na malária cerebral a gente possa estar tendo, pelo dano ao vaso, pelos diversos tipos de dano ao vaso, está tendo quebra da barreira, está tendo extravasamento, e fatores do plasma estão passando para o outro lado e contribuindo, né, vamos dizer, para esse processo de constrição dos vasos cerebrais. E quando você contrai, você induz um problema de isquemia dos vasos, agravando o problema. Então, essa seria basicamente a mensagem de tudo que eu falei, que a gente tem observado. Eu só me parei, o Guilherme está começando a fazer os experimentos agora com os vasos de animais doentes, com malária cerebral e em diversos sistemas, para a gente ver como é que isso está funcionando nesses vasos, né? Mas a gente não tem ainda dados sólidos ainda para mostrar para vocês. Mas o que a gente tem é que tanto o plasma de animais controles ou com malária cerebral, eles induzem constrição em anéis de aorta. Essa constrição é contrabalançada pela produção de óxido nítrico. A serotonina é um fator plasmático chave para a indução dessa constrição. E a constrição parece ser dependente da compartimentalização, né? Ou seja, precisa passar para o lado de fora, ter acesso ao músculo liso para poder atuar. Então, eu queria só agradecer aqui o pessoal do Laboratório de Malária. O Guilherme é o responsável por praticamente todos esses experimentos de miografia ex vivo. A Fabi, que está aqui também, que tem trabalhado junto nesse projeto. A Melina, o Cláudio. Aqui o Laboratório de Eletrofisiologia, o Fernando e a Thaís. O Cristiano Ponte, que é do FRJ, mas vem trabalhando muito aqui, né, continua. E com o pessoal do NIH, essencialmente com o Hans, que é o nosso colaborador. Aqui, então, o Guilherme está aqui, a Fabi, a Melina, e esses são os nossos financiadores. Obrigado. Pessoal,
Fábio, você liga o microfone ali? Foi. Professora Ana Cássia. Parabéns, Leonardo, pela apresentação. Eu acompanho o seu trabalho, realmente muito bom. Eu queria te perguntar sobre a expressão dos receptores de serotonina na microvasculatura cerebral. Tem coisa já sobre isso na literatura? Vocês têm perspectiva, né, de trabalhar com isso? Porque você viu tudo em aorta, né? E, de certa forma, seria o nível de serotonina ou o nível de expressão dos receptores? Eu não sei. O Guilherme tem muito interesse nisso, ele tem questionado muito isso. Ele fez uma revisão dessa questão justamente, inclusive da distribuição dos receptores. E o que ele chegou à conclusão, né, Guilherme, é que você tem descrição de onde está expresso, então os vasos cerebrais têm, os outros vasos têm, então tem receptores que estão no endotélio, tem receptores que estão no músculo liso, mas o que ele... Eu acho que os dois, né? Em ambos. E o que ele tem questionado muito é que não tem uma definição muito clara de sublocalização, tanto de tipo de sublocalização, ou seja, exatamente onde estão os receptores, se é perto da membrana, se é intracitoplasmático, esse tipo de coisa, esse tipo de informação ele não tem. Essa é uma das coisas que ele está curioso para trabalhar em cima disso, né? Então, bom, enfim, é isso. Léo, excelente, né? Muito estimulante ver a tua apresentação. Eu realmente tenho tantas perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo ser bem sintético, né? Eu acho que eu gostaria muito que você nos informasse se aquele resultado muito dramático que você viu, que é a disfunção da produção de óxido nítrico naquele ensaio, se aquilo acontece em outros tecidos do mesmo camundongo. Eu queria saber se isso é algo sistêmico ou se isso pode ser algo que acontece no cérebro e talvez no rim, onde você tem sequestro, porque talvez seja uma condição onde a adesão de plaqueta no local seja um pré-requisito para que você tenha os efeitos. Então, eu acho que para o modelo e a hipótese funcionar, essa informação está faltando, porque seria muito importante ter isso. Eu tenho uma dúvida também do ponto de vista técnico, porque você está usando plasma de camundongo. Como é que você faz para evitar a coagulação quando você obtém esse plasma? Porque se você tem... E o plasma camundongo ele é muito sensível à ativação. Por exemplo, o sistema calicreina-cinina, via de contato, essas coisas todas elas vão acontecer. Você tem que tomar providências brutais para que você não tenha uma depressão, entende? E aí você entra numa situação de... Não é um artefato, mas você pode estar lidando com uma situação que não reflete o que está acontecendo sistemicamente. Então, são pequenos detalhes, né, dentro da maneira como o sistema está sendo colocado que eu acho que vale a pena discutir isso no futuro. Eu acho super estimulante. Eu tenho uma curiosidade também, saber se serotonina só vem de plaqueta ou se em camundongo existem, por exemplo, outras células com grânulos, por exemplo, eu não sei a história de mastócito durante a evolução, porque são 4 dias, e você chama a atenção para aspectos muito interessantes. Você está mostrando que, mesmo depois da morte, eliminação dos parasitas, você continua com esses efeitos. Então, eles persistem, né? Então, essas alterações, entende, podem ser fruto já de efeitos secundários, combinando o extravasamento de plasma, que acontece bem no início, e a ativação desses outros sistemas de amplificação. E aí você tem chance de ter as plaquetas sendo mais ativadas, mas também tem chance de ter outras células dentro do tecido começando a participar no processo. Eu acho que não no modelo do camundongo, mas talvez em humanos isso possa acontecer. Porque nesse modelo é tudo muito rápido, né? E como você destacou, tem o componente CD8, o componente que não é aquilo que acontece na malária humana. E a última pergunta é sobre serotonina em plaquetas humanas versus camundongo. Eu tenho uma... Não sei se estou errado na lembrança, mas de que teria uma diferença fundamental entre primatas e camundongo.
mas Guilherme deve ter visto isso na literatura dele. Isso vai ter que se perguntar ao Guilherme, porque realmente eu não sei se tem diferença do camundongo para plaqueta. Então, desculpa que eu falei muito. Não, mas eu vou tentar recuperar. Se eu esquecer alguma coisa, me fala. Mas começando pelo final, a questão do CD8, ela não parece ser diferente humano, porque tem, justamente uma das críticas do modelo, o pessoal falava, mas o mecanismo é diferente. Tem tido demonstrações recentes, alguns artigos publicados, mostrando justamente acúmulo de CD8 e dano vascular, onde eles estão acumulados em humanos que morreram de malária cerebral. Então, a questão é muito... A gente vê isso mais facilmente no camundongo, porque é um modelo experimental, você tem acesso a muito mais coisa, mas muitas coisas que têm sido vistas no camundongo estão sendo, inclusive, a questão do CD8. Sobre a primeira pergunta, a questão de se isso é localizado no cérebro ou se é sistêmico, eu também, a gente não tem essa informação, a gente não fez em outros locais, mas eu acredito que é sistêmico, porque quando a gente faz, no meu mestrado, a primeira coisa que a gente fez foi pegar o animal inteiro lá com o Henrique Lenz e olhar tudo quanto é órgão, fígado, baço, rim, pulmão, cérebro, coração, a gente olhou tudo. Em todo órgão você tem o mesmo tipo de sequestração de principalmente de leucócitos, né? Muito. Então você tem um sistema de realmente inflamatório sistêmico e está pegando todo lugar. Timo, até os vasos do timo tem. E aí vira cerebral, porque o cérebro é vamos dizer, o primeiro a mostrar o que está acontecendo, né? Se agredir o cérebro é mais grave que agredir, talvez, o pulmão, por exemplo, ele vai ser... O animal que sobreviver disso, ele vai ter problema de pulmão com 10, 12 dias. Mas o cérebro já mostra logo e o animal acaba morrendo. Mas tem um pouco de célula parasitada junto com as plaquetas, sabia? Tem todo lugar que a gente vê leucócito, a gente vê a massa também parasitada. Plaqueta, eu não olhei, mas já foi demonstrado que elas aderem em endotélio no organismo inteiro. Então, aparentemente, num caso de malária grave, de modo geral, a gente observa, por exemplo, plaquetopenia, muito intensa. Provavelmente o que está acontecendo é que elas estão tudo aderidas ao endotélio, né? Então, eu imagino, meu chute seria dizer que isso é sistêmico, né? Então, talvez, olhando lá na questão do hamster, lá na bochecha, você veja a mesma coisa. Você falou um dado muito importante no raciocínio, né, Guilherme? Ele diz assim, olha, como você tem muita plaqueta aderindo sistemicamente, o teu plasma do camundongo infectado, ele deve ser um plasma entendido como déficit de plaqueta. Então, na verdade, você está subestimando os efeitos do seu plasma, que era algo que eu estava pensando. Por isso que eu estava te perguntando como é que é o comprometimento sistêmico. Porque você tem que compensar isso de alguma maneira. Com certeza. Certamente, porque a plaquetopenia é de mais de 90% de queda de plaqueta no camundongo malária cerebral. Então, de fato, você tem toda a razão. Agora, se também o plasma já está com os fatores liberados pelas plaquetas, também é outra história, a gente não sabe também. Então, tem que dosar, a gente vai ter que olhar tudo isso. O Guilherme já tem o experimento de plasma pobre em plaquetas para fazer. Também é complicado, como ele mesmo argumentou, que manipulação, seja, às vezes, só de centrifugar, você já libera fatores. Então, realmente tem uma série de fatores de manipulação aí que você pode interferir. A questão do anticoagulante, obviamente, são limitações que a gente dificilmente vai conseguir alterar, né? Você tem que usar um anticoagulante, tem que usar tem que fazer uma manipulação, mas, enfim. São muitas questões. Acho que é um problema fantástico, com um espaço imenso de reflexão, de possibilidade de intervenção. Eu acho que você pode ter uma ativação, hiperativação do sistema de cadmium-cianina para tentar compensar desesperadamente essa força construtiva, vasoconstricção que está acontecendo ali. Sim. E ali pode ser que nessa fase você tenha o extravasão de plasma precoce, que tende acontecendo às custas dessa tentativa de você compensar o sistema. Sim. Entendeu? Então você teria realmente um total desbalanço desse sistema, e como a gente sabe dos dados estão lá em clima, o cara está tentando publicar, começou aqui, junto com a Ana Cássia, com a Sara, tudo isso, foi para lá, e você tem evidências muito fortes da participação da cadmicreína e também dos receptores de bradicinina num certo nível, não a totalidade, mas
Muito, não, o Guilherme já tem umas 30 ideias ali para tentar Espaço e desafios, né? Não, mas esse é um assunto, esse é um tema, são resultados recentes, vamos dizer, a gente ainda está explorando isso, né? A gente não sabe, de fato, a implicação que tudo isso tem, e a questão de fatores intervenientes, aí, que pode, questão da relação da manipulação e tal. Aí uso, às vezes, sistema de Camundong Knockout, outras coisas que podem ajudar a gente a abordar esse tipo de coisa, né? Eu não me lembro depois da terceira coisa que você falou. Acho que era da localização, não era do serotonina, era dos mastócitos. Ah, sim, é verdade. O serotonina, claro, no plasma, o maior contribuidor são plaquetas, de fato, né? No plasma. Obviamente, a serotonina é produzida muito no cérebro, obviamente, né? Então a gente nem sabe também esse efeito que existe ali, né? A gente não sabe se está tendo. Esse modelo é muito curto, porque a diferenciação do mastócito acontece no tecido, então você precisa de muitos dias para os precursores se transformarem em efetores. Então, em geral, você não tem muito mastócito no cérebro, né? Mas você tem relatos, né, de hemorragia, trombos hemorrágicos, com uma participação importante do mastócito. Ou seja, eles não estão na hora zero. Na hora que você vê a dinâmica, vai acontecendo, tem tanta coisa explosiva acontecendo ali, que dependendo do tempo, você começa a ter a participação deles, que eles se diferenciam, são chamados precursores, entram ali, diferenciam, e aí esse troço, né, amplifica. Que explicaria aquele efeito tardio que você falou, né? Exatamente. Então, você poderia ter, dependendo da situação. Mas como o modelo é muito curto, porque o bicho morre logo, talvez não seja a situação ideal para você olhar algo que talvez em humanos aconteça. Mas eu não sei quanto na histopatologia clássica que foi feita com os pacientes com malária cerebral, se alguém teve curiosidade de olhar mastócito. De repente não tem nem isso desconto ali. O que eu posso dizer da nossa experiência. No pulmão, certamente. Isso, exatamente, isso que eu ia falar. Nesse experimento que eu falei que a gente fez muito tempo atrás, de olhar a histologia em todo lugar, a gente observou que tinha animal que sobrevivia, que não fazia malária cerebral, sobrevivia mais tempo, e com 12 dias esses animais, você via muito mastócito em pulmão e timo, não sei por que no timo, mas... Não sei, mas a história do pulmão é aquela pesquisadora de São Paulo, que eu fui na reunião lá de Caxambu, da prova. E o modelo é muito legal, é um outro Berger, né? É um Berger que dá não dá malária cerebral e dá complicação pulmonar violenta. Aquela é uma situação muito boa para poder olhar a participação desse modelo. Eu acho que uma pergunta que eu queria fazer, acho que eu já conversei com vocês, tem alguma evidência de desacoplamento da óxido nítrico sintase, além de simplesmente queda de expressão, que aí ela passa a produzir ROS, né? A gente fez isso e a gente viu de fato, só que a gente fez pela expressão de Western blot, que não é muito sensível, né? A gente não fez funcional e tal. E a gente via que tinha algum desacoplamento. Aparentemente, a gente chegou até a propor um projeto sobre isso, acabou que não tivemos dinheiro para fazer. Mas, aparentemente, existe essa questão do desacoplamento da enzima. Mas para estudar isso, precisa estudar com muito mais afinco, né? Transcrição, vocês não veem, né? Porque às vezes pode ser um efeito. Não, de expressão, por exemplo, você vê mais inó sendo expresso no endotélio. No endotélio não, a gente fez, por isso que eu falei, a gente fez cérebro. Tá. Pegou cérebro, extrato de cérebro. Não é uma coisa... A diferença transcricional não faz sentido, porque você reverte. Sim. Então não faz sentido. A função está lá, mas está bloqueada. Sim. A gente não sabe muito bem ainda o que está acontecendo, porque a gente quase não olhou vaso doente ainda. Sim. Quase tudo aí é vaso De normal. animal saudável. E de repente a gente pode ver até aqueles mecanismos clássicos, né? Porque o cérebro, ele é o primeiro a tocar o sino, né? Porque o cérebro, assim como o coração, o mecanismo clássico de regulação do fluxo sanguíneo é metabólico, né? Então, assim, são os sítios mais importantes. E aí a gente tem aqueles clássicos, a adenosina, extremamente importante, adenosina, purinas, né? Sistema purinérgico, o próprio potássio também, além do próprio óxido nítrico, né? Acho que é algo que o Guilherme
mais coisa para o Guilherme ver. A questão em relação, tem que pensar bem, justamente porque a gente imaginou isso quando eu falei que a gente, ex vivo vaso, parecia responder igual. Então é um fator do ambiente, então é um fator do cérebro ou do plasma. Esse que você está falando é muito mais dos fatores do cérebro, né? Então, astrócitos e a própria micróglio, os próprios neurônios. Então, tem todo o sistema de regulação muito forte ali, que a gente tirou o vaso dali e a gente não vê, não tem mais, né? Perfeito. Então, vamos encerrar por hoje. Léo, obrigado pela excelente palestra. E vamos encerrar por hoje, então, pessoal. Obrigado. Muito obrigado a vocês, especialmente aos que ficaram até o final.